Posso ser um pouco performático com vocês aqui agora? Porque eu abandonei de vez o Windows. Tá. Talvez não seja, assim, um abandono de vez. Posso ter sido um pouco exagerado. Mas quero falar para vocês que agora o meu trabalho é basicamente integrado com o sistema da Apple e queria falar um pouco disso com vocês. Para você que tem dúvida ou pensando se vale a pena ou não, e eu vou dizer tudo aqui com vocês com valores, o que eu tenho, o que eu não tenho. Enfim, bora lá que eu quero que seja um vídeo diferente, mas legal, porque eu também gosto de falar sobre isso. Mas bem, eu sou o Yuka, se vocês não me conhecem, geralmente eu falo sobre cultura pop, mas enfim, eu quero mudar um pouco o meu nicho pro nicho ser qualquer coisa que eu quero falar. Então bora lá que eu tenho bastante coisa pra falar hoje. O que acontece é, desde que eu comecei a trabalhar com a internet, eu sempre tive muito problema com o Windows, justamente porque o meu telefone, que é onde eu gravo meus vídeos, é um iPhone. Dito isso, o iPhone não tem nenhuma integração com o Windows. E isso eu acredito que não seja culpa da Microsoft, tá? Acredito que seja culpa da própria Apple mesmo. Como vai ser se isso for real? Tava vendo uns tweets dizendo que o fio que liga. E isso me estressava muito, porque às vezes o vídeo que eu gravo eu quero que tenha a melhor qualidade possível. E às vezes os vídeos ficam muito grandes, então eu tinha que arranjar metros e metros para conseguir mandar um vídeo do meu celular pro Windows sem que eu me estressasse. Ah, Yuka, mas não é só conectar o cabo no celular que você consegue ver no Windows? Sim, só que às vezes eu fazia um vídeos em modo cinemático e eu não sei por que cargas d'água, os vídeos aparecem em pastas completamente diferentes, aleatórias, eu não sei muito bem como é que funciona e isso me estressava muito. Então eu juntei um dinheirinho bastantão na verdade, e refleti muito sobre, cara, eu preciso melhorar as minhas condições de trabalho se eu quero continuar trabalhando com isso, porque desse jeito eu só tô me estressando pra absolutamente nada. E se for pra não ser absolutamente nada, que pelo menos eu não me estresse tanto, não é mesmo? Então vamos lá, começando no começo. Como eu falei, eu não abandonei completamente o Windows, até porque eu tenho meu bebezinho que é um Acer Nitro 5, ele tá imundo, coitado. Eu gosto muito nesse notebook, muito mesmo, só que ele é um computador mais focado pra jogos, o que eu não pretendia fazer quando eu migrasse pro sistema. Na época eu já tenho um notebook pra jogos, então por que eu faria isso? E eu sempre me dei muito bem com o Windows, muito mesmo, só que grande parte do meu trabalho na internet também precisa usar o WhatsApp. E o WhatsApp é, assim, uma das piores ferramentas que existe pra você usar pro trabalho, porque trava muito, mas muito mesmo. Eu tenho que escrever a merda. E não tá. Para de cavar! E eu não sei por que no Windows ele não funciona direito. Não funciona mesmo. E eu já fiz de tudo, tá? Porque meu computador tem um processador legal, ele tem uma placa de vídeo ótima, eu botei mais memória RAM nele. Então, tipo assim, era raiva atrás de raiva. Sendo assim, meu parceiro de trabalho, então, falou que tinha um Mac e que ele não enfrentava esse tipo de dificuldade e tudo mais, porque a gente meio que tinha mais a função assim de fazer, que é enviar os discos, né, na feirinha, e ele falou que nunca teve problema com isso e tudo mais, que, né, dava umas travadas de vez em quando, mas não era nada assim absurdo. E eu simplesmente não conseguia trabalhar, porque travava tudo, o WhatsApp desconectava do absoluto nada, era assim, gente, um parto, mas um parto. Aí o que que eu fiz? Cara, como eu já tenho um notebook, eu não preciso de um computador novo. Então, vou fazer o quê? Vou comprar um iPad. E é aí que surge esse bebezinho aqui na minha vida, que é o iPad Air de 11 polegadas. Eu queria muito mesmo o de 13 polegadas, mas a diferença de preço era, assim, absurda. E eu não tô maluco ainda pra jogar meu dinheiro fora, entre aspas, assim, né? Mas por que comprei um iPad? Porque, não sei se vocês sabem, mas a Apple lançou agora não, né? Ano passado, eu acho, o iPad OS, que é um sistema próprio para os iPads, e meio que você consegue usar ele como se fosse um notebook. Então, esse é o meu iPad, e eu comprei essa capinha aqui, que eu coloco o meu iPad aqui e meio que vira um notebook. Então, por exemplo, aqui está o meu iPad, ele na cor cinza, eu queria ele na cor amarela, mas não tinha. Enfim, essa capinha é magnética, eu só coloco aqui, ele fica preso e eu posso meio que usar ele como notebook. Então, não sei se dá pra ver direito, mas ele tem mouse, eu consigo abrir o Safari, eu consigo abrir tudo com o mouse mesmo, se eu digitar, tipo, aqui no teclado, ele vai digitar normalmente. E por um tempo, funcionou maravilhosamente bem. Só que uma coisa que me irrita muito é a precisão do mouse no iPad, que ela não é, assim, das melhores. Isso no iPad OS ainda não funciona direito. Tipo, funciona, mas não funciona direito. E isso começou a me atrapalhar bastante, porque eu, como eu falei, eu trabalho com isso o dia inteirinho. Eu não tenho um horário fixo de tal a tal hora, então eu preciso ficar atento o tempo todo, preciso trabalhar com isso o tempo todo, fazer milhões de coisas, editar vídeo, postar coisa. Não só parte de influência, mas parte de feirinha também. Então isso estava me irritando muito, porque eu não estava conseguindo fazer as coisas direito. E claro, eu também tentei usar um mouse externo no iPad, também é a mesma coisa, gente. Infelizmente o iPad OS não está preparado
pra virar um notebook 100%, por mais que funcione muito bem. Nesse iPad, na época que eu comprei, eu paguei R$4.500. Como eu falei, ele é um iPad Air de 11 polegadas. Se eu fosse comprar de 13 polegadas, acho que eu teria que pagar mais, tipo assim, uns R$1.500. Então eu não tava disponível pra fazer isso mesmo. Mas não me arrependo nem um pouco, até porque eu ainda uso ele muito. Como eu falei, ele já não estava me atendendo 100% das coisas que eu precisava fazer. E por isso, eu comprei esse bebezinho aqui. Eu até fiz um vídeo de unboxing pra vocês, mas eu não sei onde esse vídeo foi parar. Eu não sei se eu excluí ele sem querer, mas eu simplesmente não acho esse vídeo. Se eu achar, eu vou colocar aqui na edição. Eu acabei comprando um Mac Mini também pra me ajudar no meu trabalho, justamente pela integração que eu tenho com todo o sistema. Então eu tenho um iPhone, um iPad e agora o Mac. E aí você me pergunta, por que não um MacBook em vez de um Mac Mini? A minha intenção era comprar um MacBook, tanto que eles lançaram um MacBook Neo agora, né, que sai colorido com várias cores, e eu queria muito um MacBook justamente por essa integração, como eu falei. Só que eu comecei a ver os preços do MacBook Neo para comprar um Neo, e eu acabei pensando assim, por que eu vou comprar um MacBook sendo que eu já tenho um notebook, mesmo que eles sejam Windows, então eu não preciso de um outro notebook, porque eu já tenho, e o MacBook Neo estava até mais caro do que o Mac Mini, sendo que o processador do Mac Mini é muito maior e melhor do que o do MacBook Neo. Então se eu já tinha um notebook muito bom, que funciona excelentemente bem, por que eu compraria um outro notebook com um valor maior, sendo que faz menos do que uma coisa que eu poderia comprar com um valor menor? Então por isso eu decidi pelo Mac Mini e não pelo MacBook Neo. E antes que eu me esqueça, o Mac Mini que eu comprei é a versão M2, ele tem 512 GB, ou seja, era o dobro do MacBook Neo, e eu paguei R$3.900 nele, sendo que o MacBook Neo estava R$5.000, ou seja, para mim valeu muito a pena, não sei para você. E ao mesmo tempo, eu estava super incomodado com o meu escritório, estava 100% bagunçado, porque eu tenho um problema de visão. Então eu preciso de usar telas, no caso essa aqui é uma televisão de 32 polegadas, que a gente não usava mais e estou usando ela como tela do meu computador. Então eu preciso de uma tela grande para conseguir enxergar o que eu tô fazendo, senão eu não enxergo. E com isso ficava uma fiarada de coisa em cima da minha mesa, assim, uma fiarada, ficava muito fio, e isso me irritava muito, porque parecia sempre que o meu escritório estava podre de imundo, podre de sujo, desorganizado. Então o MacBook veio como um salvador da pátria, porque eu poderia ter um sistema da Apple, poderia organizar o meu escritório para ele ficar mais clean, e o melhor de tudo, ele não ocuparia muito espaço. E eu já estava querendo um computador de mesa fazia um tempo, justamente para ser a parte de trabalho do dia a dia. Então o meu Mac Mini fica aqui, aqui temos um teclado, e por mais que eu odeie essa fiarada também que fica aqui, eu ainda vou resolver isso, só que não por enquanto. Mas vocês vão entender por que futuramente. Tá, agora o porquê que eu fiz essa troca e tudo mais, qual que é a real vantagem de ter um sistema todo da Apple assim, integrado? Primeira coisa, esse é meu iPad como vocês estão vendo. Se eu precisar fazer qualquer coisa no meu computador que eu preciso de duas telas, eu simplesmente posso usar meu iPad como segunda tela. Isso sem fio nenhum, tá? Sem fio nenhum. É só eu simplesmente arrastar as coisas. É só usar o mesmo mouse que eu tô usando no computador no iPad. Então meio que só isso já me deixava muito feliz, não só pela segunda tela, mas pela facilidade mesmo que eu tenho de mexer no iPad. Eu não preciso ficar pegando ele pra ficar mexendo, porque eu preciso usar os dois ao mesmo tempo. E eu botei aqui só pra ele ficar em pezinho, tá? Eu geralmente não uso ele assim, não. E a melhor parte de tudo é uma coisinha chamada AirDrop, que funciona da seguinte forma. Eu vou acabar de gravar esse vídeo agora, vou simplesmente pegar meu celular sem cabo nenhum e vou clicar pra enviar pro meu Mac. E ele vai enviar, sem precisar fazer nenhum esforço. Sem precisar achar ele em pastas e pastas infinitas. Sem precisar me estressar com absolutamente nada. Então, isso foi o que me convenceu de vez a ter um sistema completamente integrado da Apple, justamente por essa facilidade que eles oferecem. E claro, eu poderia, sei lá, comprar um tablet da Samsung, um celular da Samsung e usar no Windows, sim. Só que eu já tô muito acostumado com a Apple e eu nunca tinha tido um sistema operacional da Apple e, gente, funciona tão bem, tão maravilhosamente bem, que eu não me arrependo de absolutamente nada. Mas enfim, é isso. Eu sei que esse foi um vídeo bem diferente, mas eu queria fazer essa coisa diferente com vocês pra mostrar um pouquinho mais de algumas coisas que eu gosto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, mandar esse vídeo pro seu amiguinho, se você ou ele está em dúvidas de comprar ou não um sistema todo completinho da Apple. Todo completinho não, né? Porque ainda falta AirPod, Apple Watch, mas aí também eu não ligo muito pra isso não. Eu só comprei isso por causa do meu trabalho mesmo. Eu vou deixar o link de onde eu comprei. Eu comprei na Shopee, tá, gente? Deixando bem claro aqui pra você. Eu vou deixar o link de onde eu comprei, quais foram as lojas, pra vocês não terem medo de comprar aqui na descrição. Ou aqui no vídeo também, não sei onde foi a melhor forma de mostrar pra vocês. Enfim, é isso que eu queria mostrar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.